Santo do dia, 12 de novembro de 1980. Santa Bibiana, rogai por nós. Eu estava comentando com os senhores o folheto do Dr. Borelli a respeito das aparições de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, uma vez que nós estamos nos aproximando do 150º, 50º aniversário desse grande acontecimento do século passado. Então, nós estamos falando a respeito do que Nossa Senhora comunicou em 1830, que em 1870 o sangue seria derramado na França, e ela anunciou a Revolução da Comuna de Paris, que era uma revolução comunista que se deu depois da queda do imperador postiço Napoleão III. Bem, então nós tínhamos terminado esse comentário de Nossa Senhora sobre dois acontecimentos políticos. Em 1830, a queda do rei Carlos X, do ramo primogênito e, portanto, dos verdadeiros, dos legítimos reis de França. E toda a tristeza que Nossa Senhora manifestou por esse acontecimento, que ela predisse com dias de antecedência, e depois, em 1870, o epílogo, porque nomeiam rei Luís Filipe, que não era rei legítimo, depois proclamam a Segunda República, que durou muito pouco tempo, e subiu Napoleão III, que governou mais ou menos 20 anos. Em 1870, ele foi derrotado pelos prussianos e perdeu o posto que ocupava. E proclamou-se, então, a Terceira República Francesa, que dura até agora. Proclamada a República, houve uma insurreição comunista em Paris e, ao mesmo tempo, pouco antes foram feitas as eleições. E a grande maioria da Câmara votou a favor da monarquia, mas da monarquia dos Bourbons. Por aquelas coisas, a monarquia não foi reconstituída, mas arrebentou uma revolução comunista. Nossa Senhora previu esta revolução comunista, previu a sangueira que se derramaria, a injúria que seria para o divino filho dela, e lamentou o fato com Santa Catarina Labouré com 40 anos de antecedência. Aqui aparece outra coisa. Santa Catarina Labouré queria guardar reserva dessas revelações. O confessor dela era empenhadíssimo em que a reserva se guardasse, de maneira que não se sabe por que razão Nossa Senhora revelou isto a Santa Catarina Labouré. Para que ela rezasse, é certo, mas rezasse para atender aos interesses da Igreja numa sequência de acontecimentos que estava prevista e era irreversível. Nossa Senhora já anunciou como devendo dar-se. Santa Catarina Labouré terá rezado para que se minorassem alguns dos efeitos muito nocivos desses dois acontecimentos. Mas eu creio que é sobretudo para que, depois de morta Santa Catarina Labouré, estas revelações se soubessem e quem estudasse a história universal compreendesse o sentido desses acontecimentos. E é, a meu ver, um sentido profundamente RCR, e que tonifica e justifica as tomadas de posição contra-revolucionárias da TFP em relação a acontecimentos de história no passado, da história da sociedade temporal, ou seja, os restos da cristandade, mas é uma visão de conjunto que ela apresenta, nós já lemos o trecho na última reunião, em que na história da sociedade temporal ela mostra o que é que estava ofendendo a Deus e aparece para chorar na presença de Santa Catarina Labouré esse fato, para nos fazer sentir bem até que ponto os desmandos da sociedade temporal agravam a justiça divina, até que ponto a revolução não é um fenômeno de caráter exclusivamente temporal, mas tem raízes antirreligiosas profundas. Então, nós vamos agora
ver o que se passou depois da aparição. Ouvindo o relato da aparição, o padre Aladel, que era o confessor de Santa Catarina de Labouré, padre Aladel, preocupado com o futuro de sua dirigida espiritual e um pouco também consigo mesmo, por que não, perguntou à santa se ela e ele estariam presentes aos acontecimentos cuja ocorrência Nossa Senhora acabava de profetizar para 1870. Santa Catarina de Labouré, porém, sempre mais preocupada com a glória de Deus do que consigo mesma, deu a resposta que cabia, e na qual se nota o característico espírito francês, penetrante como uma farpa. Vem a resposta de Santa Catarina de Labouré. Outros lá estarão se nós não estivermos. No obstante, toda a suavidade do inefável colóquio de quase 2 horas, Santa Catarina de Labouré teve esta honra, apoiada, narrava ela, com os braços sobre os joelhos de Nossa Senhora, estava sentada naquela cadeira da capela da Rue du Bac, sobre a qual conversamos. Ela esteve Nossa Senhora com Nossa Senhora em colóquio de 2 horas. É uma coisa, uma honra, nem sei o que dizer. Valia largamente a pena nascer só para ter esse colóquio. A Mãe de Deus não deixou de advertir a jovem noviça para a gravidade da situação em que se encontrava o mundo. São palavras de Nossa Senhora tiradas do próprio texto de Santa Catarina de Labouré, que eu vou passar a ler. Os tempos são muito maus. Os males virão precipitar-se sobre a França. E o trono será derrubado. É mais uma vez a mesma afirmação. O mundo inteiro será transtornado por males de toda ordem. É curioso que isto toma a nossa época, porque em 1870 o mundo inteiro não foi transtornado por males de toda ordem. A gente vê que são as consequências da derrubada do trono e da Revolução Comunista Francesa que se espraiaram pela terra e prepararam o caminho para os males que assolam hoje o mundo. Bem, a cruz será desprezada e derrubada por terra. O sangue correrá. Abrir-se-á de novo o lado de Nosso Senhor. As ruas estarão cheias de sangue. O mundo todo estará na tristeza. Assim, na primeira aparição de Nossa Senhora em 1830, que inaugura o ciclo das grandes aparições mariais do século passado, já se ouvem os clamores de Maria Santíssima pela apostasia da humanidade, que comportava rejeição e até o sacrílego tripúdio dos homens à cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em consequência, toda espécie de males desabou sobre o mundo inteiro. Para evitar isso, a Mãe de Deus fez um convite premente a que os homens abram seus corações às graças que ela lhes quer dar. Palavras de Nossa Senhora: vinde ao pé deste altar, aí as graças serão derramadas sobre todas as pessoas que as pedirem. A palavra derramadas indica de modo inequívoco a superabundância das graças que seriam postas à disposição dos homens, desde que fossem devotos de Nossa Senhora, enquanto tendo aparecido na Rue du Bac. Ou seja, como nós já falamos, a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, como ela aparece na Medalha Milagrosa e como ela aparece também em Roma, em uma imagem que reproduz a Medalha Milagrosa e que é a imagem da igreja de Nossa Senhora del Miracolo, que é onde se converteu o judeu Ratisbon, que formou depois a congregação de Sion. A primeira aparição de Nossa Senhora deixou em Santa Catarina de Labouré uma saudade imensa. Ela ardia em desejos de ver novamente a Mãe de Deus. Seus desejos foram soberanamente acumulados. No dia 27 de novembro, a Santíssima Virgem lhe apareceu novamente e lhe fez a estupenda revelação da Medalha Milagrosa. A própria vidente assim descreve a aparição. Não há nada melhor do que a gente ver as próprias palavras da vidente. Em texto dirigido ao seu confessor. Agora fala a Santa Catarina de Labouré: parece-me que ainda estou neste momento tão desejado para mim, sábado, véspera do primeiro domingo de Advento. Eu estava convicta
de que viria ainda a Santíssima Virgem, que viria em todo o esplendor de sua beleza. Eu vivia em tal expectativa. Parágrafo, e tem as letras JMJ no meio da frase. Jesus, Maria, José, evidentemente. Depois disso é que ela começa, depois dessas 3 letras, começa propriamente a narração. Então ela diz, no dia 27 de novembro de 1830, que caiu em sábado, no sábado, antes do primeiro domingo do Advento, às 5:30 da tarde, após o ponto de meditação no grande silêncio, isto é, alguns minutos após o ponto de meditação, pareceu-me ouvir um ruído do lado da tribuna, atrás, onde tem um órgão, ao lado do quadro de São José, como o roçar de um vestido de seda. Os senhores podem imaginar os comunistas ou os progressistas de hoje, o ódio que devem ter dessa aparição. Em primeiro lugar, porque coloca Nossa Senhora nessa evidência. Mas, em segundo lugar, Nossa Senhora aparecer vestida de seda, o contrário da chamada igreja miserabilista, que quer igrejas pobres, feias, paramentos miseráveis. Bem, então diz, a Santíssima Virgem, de estatura média, estava de pé, vestida de branco, um vestido de cedo branco aurora, feito à maneira do que se chama a la Virgem, afogado, mangas lisas, com um véu branco que lhe cobria a cabeça e descia de cada lado até embaixo. É exatamente como está na medalha milagrosa. O que é muito bonito é que o branco não é o branco que ela descreve, não é o branco comum que se vê em pinturas, mas é o tal branco aurora. Como será o branco aurora? A gente entende como é. É um branco matizado com algumas cores, como a aurora quando se levanta. Sob o véu, vi os cabelos lisos repartidos ao meio e por cima uma renda de mais ou menos 3 centímetros de altura, sem franzido, isto é, apoiado ligeiramente sobre os cabelos. É uma descrição bem de uma pessoa do sexo feminino olhando o vestido da outra. Eu acho que nenhum de nós, homens, era capaz de guardar esses pormenores, como é que estava a renda, se apoiava ligeiramente sobre o cabelo ou não. Acho que nenhum de nós era capaz de notar isso. Mas foi muito bom que ela notasse, porque nós não éramos capazes de notar, mas gostamos de saber. O rosto bastante descoberto, bem descoberto mesmo, os pés apoiados sobre uma esfera, quer dizer, uma metade de esfera, ao menos me pareceu uma metade, e depois tendo uma esfera de ouro nas mãos que representa o globo. Aqui os senhores têm uma explicação bem autorizada do que é a esfera de ouro que os senhores veem pendente ao pescoço de Nossa Senhora nas revelações de Fátima. E os senhores têm aqui na Sagrada Imagem que está atrás de mim no momento. Quer dizer, é uma corrente com uma esfera. Pergunta-se o que é essa esfera. Significava o globo na aparição da Rue de Bac. E é para indicar que Nossa Senhora é tão grande e soberana que o mundo lhe pende do pescoço sagrado. Um adorno que ela conduz. Tão grande é ela e tão pequenos somos nós. Como símbolo não pode ser melhor. Ela tinha os mãos elevados à altura do estômago de uma maneira muito natural e os olhos levados para o céu. Aqui tem reticências. Parece que os editores tiraram uma parte que não se sabe qual é. Bem, aqui seu rosto era magnificamente belo. Eu não saberia descrevê-lo. Reticência de novo. E de repente percebi anéis nesses dedos revestidos de pedras, mais belas umas que as outras, umas maiores e outras menores, que despediam raios mais belos uns do que os outros. Esses raios partiam das pedras maiores e os mais belos raios, sempre alargando para baixo, o que enchia toda a parte de baixo. Quer dizer, como Nossa Senhora estava com as mãos assim, toda a parte de baixo do vestido dela e o chão
ficava abrilhantado, como fica o chão quando o sol passa por um vitral, assim ficava sob a luz das graças que partiam dos anéis dela. Todos os dedos, como era hábito no tempo, as senhoras de alta condição tinham anéis em todos os dedos. E de todos os dedos partiam essas pedras que brilhavam sobre o chão. Então disse o seguinte: eu não via os seus pés. Reticência de novo. Nesse momento em que estava a contemplá-la, a Santíssima Virgem baixou os olhos, fitando-me. Uma vez se fez ouvir, que me disse essas palavras. Uma voz se fez ouvir que me disse palavras. A esfera que vedes representa o mundo inteiro, particularmente a França, e cada pessoa em particular. Então ela tinha uma esfera nas mãos que representava o mundo, dentro do mundo a nação primogênita da Igreja, ou seja, a França, mas depois representava cada pessoa em particular. Expressão muito bonita de como Nossa Senhora reina. Ela reina sobre o mundo, ou seja, reina sobre as nações, umas pelas outras, e naquele tempo a predileta sobre todas. Hoje, quem é predileto nesse mundo? Como é que ela reina? Ela reina reinando sobre cada pessoa. O reinado dela é sobre cada alma. Daí vem o reinado sobre as nações e daí o reinado sobre o mundo. Fica muito, muito bonito, muito bem ordenado, muito adequado. Bem, aqui eu não sei exprimir o que senti e o que vi. A beleza, o fulgor, os raios tão belos. Reticências de novo, aspas de novo. Nossa Senhora fala de novo. Santa Catarina fala de novo. É o símbolo das graças. Eu sei o que é que não está aqui. Santa Catarina perguntou a ela: eu quero aqueles anéis. E ela deu essa resposta. É o símbolo das graças que derramo sobre as pessoas que mas pedem. Quer dizer, preciso pedir essas graças. Não pedindo, não tem. Mas ela está disposta a dar com efusão maternal a quem pedir. Pedi e obtereis. Batei e abri-se-vos-á. As portas não se abrem a quem não bate, as graças não se dão a quem não pede. Mas é só pedir que Nossa Senhora dá. Fazendo-me compreender quanto era agradável rezar a Santíssima Virgem e quanto ela era generosa para com as pessoas que rezam a ela. Quantas graças concedia às pessoas que rezam a ela, que alegria ela sente concedendo-as. Neste momento eu era, ou não era eu, que não cabia em mim de gozo, eu não sei. Formou-se um quadro em torno da Santíssima Virgem, um pouco oval, onde havia no alto do quadro essas palavras: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É a razão pela qual a medalha milagrosa é oval. E essas palavras os senhores encontram em todas as medalhas milagrosas, porque são as próprias palavras de Nossa Senhora, que tem uma consonância com Lourdes. Nossa Senhora apareceu em Lourdes dizendo: eu sou Imaculada Conceição. Aliás, disse-me alguém, não sei se foi o Dr. Martim Afonso, que agora aquelas palavras que estavam sobre a cabeça da imagem de Nossa Senhora em Lourdes, eu sou Imaculada Conceição, foram retiradas. Uma coisa dilacera. Essas palavras que estavam escritas em letras de ouro. A inscrição em semicírculo começava à altura da mão direita, passava por cima da cabeça e acabava na altura da mão esquerda. O globo de ouro havia desaparecido sob o fulgor dos feixes luminosos. Quer dizer, era tal o fulgor que não via mais o globo de ouro. Juntando todos os dedos, as mãos se haviam inclinado e os braços permaneciam estendidos sob o peso dos tesouros das graças obtidas. Daí aquela imagem que apresenta Nossa Senhora com as mãos abertas e as graças saindo das palmas das mãos. De fato, a julgar por essa narração, ela o que viu foi as mãos
os anéis aparecendo e os raios saindo dos anéis. Mostrar a palma da mão, talvez ela tenha mostrado depois, há muito tempo que eu não leio essa revelação e não vi. Mas não me espantaria muito que se tivesse suprimido os anéis e que se tivesse posto partindo da palma da mão. Porque seria muito incômodo, quase impossível, representar numa medalha que a pessoa tem que carregar ao peito e que, portanto, tem que ter um tamanho pequeno, os raios pequenos saindo de pedrinhas que estão nas mãos já pequeninas. E como representar esses raios num material incolor como é o metal? De maneira que não me espanta que tenha sido uma adaptação para a iconografia corrente. Mas a realidade do que se passou é o que eu estou dizendo aqui. Então, uma voz se fez ouvir que me disse: fazei cunhar uma medalha com este modelo. Todas as pessoas que o usarem receberão grandes graças, levando-as ao pescoço. As graças serão abundantes para as pessoas que usarem com confiança. É engraçado, é digno de nota o tom, o matiz. As graças serão grandes para todas as pessoas que usarem. Mas para as que usarem com confiança, com espírito de fé, certos da bondade de Nossa Senhora, essas graças serão muito grandes. A confiança tem sempre esse prêmio. A gente pedindo com confiança recebe mais, com mais certeza e mais abundantemente. A confiança abre a nós o sapiencial Imaculado Coração de Maria. Nesse instante, o quadro me pareceu se voltar onde eu vi, e aí vi o reverso da medalha. Preocupada de saber o que era preciso para pôr do lado o reverso da medalha, após muitas orações, um dia, na meditação, pareceu-me ouvir uma voz que me dizia: o M e os dois corações dizem o suficiente. M é Maria Santíssima, né? Os dois corações são os Sagrados Corações de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus e o Coração Imaculado de Maria, que os senhores conhecem na medalha milagrosa. Estava assim constituída com todos os seus elementos a medalha milagrosa, que tanto e tanto teve papel na piedade da igreja inteira, até a onda progressista que começou algum tempo antes do concílio e que se encontra na situação que nós sabemos hoje. Mas, para as pessoas que continuam a usar essa medalha, e eu creio que não são poucas, porque, segundo me consta, em tudo quanto é casa de artigos religiosos, ainda se encontra essa medalha à venda, o que quer dizer que os pedidos devem ser muitos. Então, esses ainda continuam a ser favorecidos. Eu me sirvo da ocasião para recomendar, se porventura existe algum sócio ou cooperador da TFP que não use medalha milagrosa, que por ocasião desse 150º aniversário adquira e use, porque é inconcebível que uma pessoa se dedique dessa maneira à causa da igreja e da cristandade e que não use essa medalha milagrosa, que é um tão grande favor de Nossa Senhora. Agora, há 2 anos, sou atormentada e pressionada para vos dizer de construir um altar tal qual eu vi, no lugar em que a Santíssima Virgem me apareceu. Ele será privilegiado de muitas graças e indulgências e uma abundância de graças para vós e para toda a comunidade e para todas as pessoas que vierem rezar a ela. Santa Catarina de Labouré, com certeza alude aqui a pressões que ela recebia do céu para que esse altar fosse construído. De fato, o altar está construído na Rue du Bac e na parte do altar que toca no chão está o corpo, creio que incorrupto, de Santa Alísia de Marillac, a fundadora da congregação religiosa a que Santa Catarina de Labouré pertencia. A visão da medalha milagrosa repetiu-se outra ocasião, talvez dezembro de 1830, durante a missa. A vidente assim relata esta segunda aparição. Vi a Santíssima Virgem junto do tabernáculo, por detrás.
Ela estava vestida de branco, tendo sob os pés uma esfera branca. Ela era tão bela que me seria impossível exprimir-lhe a beleza arrebatadora. As mãos, elevadas à altura do estômago, da maneira muito natural, em atitude de oferecimento a Deus, seguravam uma esfera de ouro que representava o globo, encimado com uma pequena cruz de ouro. Na aparição anterior, ela fala da esfera, mas não fala da pequena cruz. De repente, os dedos se apresentaram ornados de anéis e de pedras preciosas, com um brilho muito grande. Os raios que delas saíam jorravam de todos os lados, o que enchia toda a parte de baixo, de maneira que não se via mais os pés da Santíssima Virgem. Os anéis eram em número de 3 em cada dedo, o maior perto da mão, um de grandeza média ao meio e o menor na extremidade. Cada anel era revestido de pedras mais belas umas que as outras, de um tamanho proporcionado, umas maiores, outras menores. As pedras maiores davam raios mais grossos, e as menores raios menores. Dizer-vos o que entendi no momento em que a Santíssima Virgem oferecia o globo ao Nosso Senhor é impossível transmitir. Também que coisa linda! Nossa Senhora oferecendo o globo terrestre ao Divino Filho dela como medianeira que ela é de todas as graças. Será uma alusão ao Reino de Maria? Talvez vamos continuar a ler a aparição. Uma coisa é certa, que ela, proclamada rainha do mundo, no sentido, evidentemente, espiritual, que é o principal sentido das palavras, ela certamente oferecerá ao reino o Divino Filho dela. Esse oferecimento se compreenderia, portanto, a 100%. O fato do mundo aparecer encimado pela cruz dá a impressão de que a cruz venceu o mundo e que por isso nela reina Nossa Senhora. Como eu estivesse ocupada em contemplar a Santíssima Virgem, uma voz se fez ouvir no fundo do meu coração, que me disse: estes raios são símbolos das graças que a Santíssima Virgem obtém para as pessoas que lhe as pedem. Essas linhas devem ser postas como legenda embaixo da imagem da Santíssima Virgem. A vidente notou que de algumas pedras não saíam raios. Uma voz lhe disse: essas pedras das quais nada sai são as graças que os homens se esquecem de me pedir. Isso é um estímulo à oração extraordinário. No dia do juízo, nós não queríamos ver nenhuma graça que tivéssemos por pedir que não tivesse sido pedida e que não refugisse dos anéis de Nossa Senhora. É um programa que nós devemos tomar. Nós somos chamados a rezar por nós, a rezarmos uns pelos outros, a rezarmos por todos os católicos, especialmente pela Sagrada Hierarquia, a rezarmos pela causa católica como um todo e a rezarmos pelos que não são católicos, para que se convertam. Tudo isso devemos pedir a Nossa Senhora. E essas orações, de algum modo ou de outro, em uma medida ou outra, são atendidas. Porque a oração é sempre atendida, embora nós não saibamos. Que remorso para nós saber que alguns raios não saíram dessas pedras, porque nós deveríamos ter pedido e não pedimos. Que alegria, por outro lado, quando chegar o dia do juízo e que nós soubermos que este, aquele outro que estão lá e que existiram depois de nós, ou no nosso tempo que nós não conhecemos, se salvaram por causa de orações que nós fizemos. Jorraram raios daqueles anéis e converteram aquela. É uma verdadeira beleza. Na esfera branca, sobre a qual estavam apoiados os pés da Santíssima Virgem, havia também uma serpente esverdeada com manchas amarelas. Quer dizer, estava esmagada essa serpente por Nossa Senhora. O que fala mais ainda a favor da ideia de que se trata do Reino de Maria. A serpente derrotada é naturalmente de tudo a Imaculada Conceição, mas é também Nossa Senhora que esmagou o demônio e que está reinando sobre o mundo. Os senhores veem quantos ensinamentos e quantos
quanto enlevo de alma causam essas revelações. Seria impossível analisar aqui adequadamente o conteúdo riquíssimo dessa mensagem. Em suma, Nossa Senhora promete a todas as pessoas que usarem a medalha milagrosa grandes graças. Insiste que se as graças serão abundantes para as pessoas que usarem com confiança. Realmente, tão grandes, tão abundantes foram as graças concedidas à humanidade através dessa medalha, que ela mereceu o nome de milagrosa. Seriam necessárias páginas e páginas para relatar todo este itinerário maravilhoso, o qual, entretanto, não deixou de ter os clássicos percalços iniciais. O confessor, a quem a Virgem relatou as aparições, mostrou-se cético. Recusa-se mesmo a receber a noviça, que insiste. Chega a tratá-la de imaginativa e até de alucinada. No entanto, Nossa Senhora aparece novamente, revelando pela terceira vez a vidente medalha milagrosa. Pouco se sabe, e nem sequer se sabe ao certo, desta quarta aparição, que teria ocorrido no mês de março ou de maio de 1831. Sabe-se apenas que nesta aparição, ou na anterior, Nossa Senhora avisou maternalmente a vidente: minha filha, de hora em diante não me vereis mais, mas ouvireis a minha voz em vossas orações. E a Mãe de Deus se queixa da negligência em mandar fabricar a medalha pedida. Essa negligência não era de Santa Catarina Labouré, era naturalmente das pessoas que deveriam ter fabricado a medalha, porque ela era uma simples religiosa em noviciado e não tinha nenhum meio pessoal próprio para providenciar por si mesma a cunhagem dessas medalhas. A vidente multiplica, pois, as suas instâncias junto ao confessor. Nossa Senhora quer, Nossa Senhora está descontente. É preciso atender à vontade de Nossa Senhora e mandar cunhar as medalhas. O tom veraz da vidente acaba por mover o ceticismo do Padre Aladel. Este observa que ela, vivendo no meio de 150 pessoas, não deixa escapar a menor indiscrição. Ela não procura aparecer, nem se mostrar diante dos outros. Falava, portanto, a favor dela esse caráter discreto. Uma circunstância feliz abre caminho para a realização dos desígnios de Nossa Senhora. Em janeiro de 1832, o superior da Congregação da Missão, Padre Estevão, tem de tratar um assunto do arcebispado e leva consigo o Padre Aladel. Este aproveita a ocasião para expor ao arcebispo os prodígios ocorridos na Rue de Bac. O arcebispo Monsenhor de Quelan escuta e se interessa. Ele não vê nenhum inconveniente em que a medalha seja cunhada, pois tudo nela é conforme a fé da Igreja e a piedade corrente dos fiéis. Ademais, a medalha de si não empenhava a autoridade eclesiástica quanto ao reconhecimento das aparições. O arcebispo não via, pois, na medalha, senão um novo modo de honrar a Mãe de Deus, e encorajava o irresoluto Padre Aladel a levar adiante o empreendimento. Monsenhor de Quelan quer, ele próprio, receber as primeiras medalhas que se fizerem. É um grande encorajamento. O Padre Aladel muda assim de atitude e começa por divulgar as aparições no âmbito das duas famílias religiosas de São Vicente de Paulo, sem, entretanto, revelar o nome da predileta de Nossa Senhora. Era só ele que sabia. Os senhores se lembram, na última reunião nós vimos isso, que o próprio arcebispo perguntou a ele qual era a irmã que tinha recebido as revelações. Ele se recusou a dizer. O Padre Aladel, ao que parece, apenas uma freira soube penetrar o seu segredo. Foi a irmã Sejol, a primeira professora de Catarina, em Châtillon-sur-Seine. Chegando a Paris para seu retiro anual, a irmã Sejol soube dos grandes acontecimentos que se haviam desenrolado na Rue de Bac perante uma jovem noviça de 1830. Em 1830, diz ela, uma jovem irmã do seminário, nova interrogação, minhas irmãs, nesse caso não pode ser outra senão nossa irmã Catarina Labouré. Estejam certas de que esta jovem está destinada a receber as maiores favores de Deus. Ela tinha conhecido Santa Catarina Labouré quando era mocinha, trabalhando ainda em Châtillon-sur-Seine
naquele pensionato, etc. E ela discerniu os albores da grande santidade que haveria de aparecer em Santa Catarina. Daí o fato de ela ter percebido quem era. Mesmo antes disso, a irmã Sejolo nunca ia a Paris sem passar pelo asilo d'Anguien, para onde a irmã Catarina fora transferida, a fim de rever sua antiga aluna. Desta feita, ela a procura com alegria toda especial. Elas se saúdam com um sorriso afável. Elas se entreolham e se compreendem. A irmã Sejolo tem vontade de se ajoelhar diante daqueles olhos límpidos que contemplaram a Santíssima Virgem. Mas o segredo deve ser respeitado. Os olhos espessos das demais freiras jamais penetrarão esse mistério. A irmã Sejolo sabia ver, né? Em maio de 1832, o padre Eladelle se decide, por fim, a encomendar na Maison Hachette de Paris 20.000 medalhas. Os senhores veem que leva 2 anos de indecisão, apesar da aprovação do arcebispo. Quer dizer, as dificuldades que as coisas sobrenaturais encontram não nos devem espantar, elas são assim. No dia 30 de junho de 32, ficam prontas 2.000 medalhas, das quais algumas serão remetidas ao Papa Gregório XVI, que coloca uma delas ao pé de seu crucifixo e distribui as outras com particular empenho às pessoas que o visitam. Outras vão para o Monsenhor de Quelan, que logo obterá uma graça extraordinária com elas. É um encorajamento espantoso que o próprio Papa põe essa medalha aos pés do seu crucifixo e que distribua às pessoas que visitam uma devoção ainda não conhecida. Isso não se explica sem uma graça especial movendo aquilo que os homens estão tanto retendo. No dia da distribuição às freiras do asilo de Anguien, a irmã Catarina a recebe modestamente como sempre, mas com palavras de grande devoção a Nossa Senhora. O comentário dela foi só esse: agora é preciso propagar esta medalha. Quer dizer, faça fila e todas as irmãs vão receber medalha. Chega a vez dela, ninguém está desconfiando que foi a ela. Ela recebe medalha como as outras e tem esse comentário comum: vamos agora tratar de propagar essa medalha. Ela era aquela que tinha recebido a revelação. Vocês vejam como é bonito isso. A medalha se ia fazendo assim seu caminho. Outras extraordinárias, curas extraordinárias, verdadeiramente miraculosas, se produzem, tanto do corpo quanto da alma. Monsenhor de Quelan, o arcebispo, ardoroso propagador da medalha, soube da morte iminente de Monsenhor Prat, ex-capelão de Napoleão Bonaparte, ex-arcebispo de Malines, cargo para o qual fora nomeado por vontade do imperador, sem o assentimento de Roma. Quer dizer, uma aberração, porque nenhuma designação é válida se não é feita pelo Papa. O Papa é que nomeia. O imperador podia propor ao Papa um nome, uma lista de nomes, mas a nomeação para o cargo só pode vir do Papa. Monsenhor era um revolucionário de primeira força, um homem de má vida. Ele tinha aceito essa diocese que o Papa não lhe tinha confiado, portanto ele não tinha recebido. Depois saiu da diocese e vivia em Paris uma vida de ócio. Era um escândalo em Paris. Ele estava, pois, em rebelião contra a Santa Sé. Monsenhor de Quelan procura o moribundo com a medalha. O arcebispo de Paris é recebido pelo prelado rebelde, que aceita uma conversa banal, mas recusa violentamente tratar do assunto essencial, quer dizer, da confissão e do perdão que ele devia pedir ao Papa antes de morrer. Repelido, Monsenhor de Quelan se retira, rezando a ejaculatória: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorramos a vós. Mal o arcebispo acaba de chegar à rua, o criado do doente corre atrás, pedindo desculpas por parte do seu patrão e rogando-lhe que voltasse. Tocado pela graça, Monsenhor Prat se retrata dos seus erros, reconcilia-se com Deus e a Igreja e morre na noite seguinte,
com sentimentos de sincera penitência. É um milagre espetacular de um impenitente, um pecador público. Estes e outros fatos corriam o mundo, justificando o nome de Milagrosa dada à imagem. De 1832 a 1836, a Casa Hachette de Paris havia vendido 2.200.000 medalhas em ouro, prata e cobre. Vocês vejam a difusão que teve isso. Os senhores se lembram que o mundo, naquele tempo, era muito menos povoado, de um lado. De outro lado, que o comércio era muito mais lento, o transporte das mercadorias muito mais difícil, mais escasso, por causa das comunicações que eram incomparavelmente mais lentas e menos seguras do que hoje. Os senhores podem calcular por aí o que representava a tiragem, a cunhagem de 2.200 medalhas. 11 outros fabricantes em Paris venderam juntos outro tanto. Em Lyon foram fabricadas 6 milhões de medalhas. Assim, no total, mais de 10 milhões de medalhas só na França, em 4 anos, hein? Elas já se espalharam, então, por vários países da Europa. O que quer dizer que não tinha chegado ainda ao Império do Brasil. O Brasil era império naquele tempo. Estava se difundindo pela Europa à espera de que chegasse ao Brasil. Talvez uma ou outra tivesse chegado, mas ainda não era o uso corrente. Nós estamos caminhando rapidamente. Eu creio que terminamos essa matéria na próxima reunião. Comentamos mais uma página ou duas e podemos ter encerrado a reunião de hoje. Apenas é possível acenar aqui, muito de passagem, para os múltiplos e grandiosos efeitos da difusão da medalha. As pias uniões das Filhas de Maria, também pedidas por Nossa Senhora numa das aparições a Santa Catarina Labouré, espalharam-se por todo o mundo, preservando incontáveis gerações de moças dos efeitos deletérios da revolução de costumes. Como dói dizer isto hoje. Os senhores sabem que essas Filhas de Maria foram tão numerosas em São Paulo, que na São Paulo relativamente pequena, de 1941, por ocasião 41 ou 42, o Congresso Eucarístico, 43, fizeram uma procissão eucarística monumental. E as Filhas de Maria constituíam, naturalmente, uma dos grupos de associações que desfilaram. Elas constituíam, só por si, uma coluna ininterrupta que ia desde o Largo de São Geraldo, no bairro das Perdizes, onde há a matriz, até a Praça do Correio. Mas não é um a um, é uma fila, talvez, de 10 Filhas de Maria. Na pequena São Paulo, cada fila umas 10 mais ou menos Filhas de Maria. Na pequena São Paulo daquele tempo, os senhores imaginam o que seria hoje? Eu me lembro bem do Manual das Filhas de Maria, as regras que punha para a moralidade, obrigação de nunca andar de vestido sem manga, obrigação de usar as saias até não sei que distância abaixo do joelho, obrigação proibida de ir a baile, proibida de ir à festa, nem se falava em proibida de fumar, porque parecia uma tal enormidade uma mulher fumar, que nem se cogitava disto. Seria quase tão aberrante quanto proibir de usar tóxicos. Não passa pela cabeça em se tratando de Filhas de Maria. Elas eram, por toda parte, modelos de piedade, modelos de dedicação, modelos de atividade, de desinteresse, e trabalhavam muito sem ganhar nada. Modelos de piedade a Nossa Senhora. Tudo isso onde foi? Quantas Filhas de Maria teria São Paulo, a grande São Paulo hoje, se esse movimento não tivesse minguado, como minguou das congregações marianas, a ponto de que eu nem sei em que igrejas há hoje Pias Uniões de Filhas de Maria em São Paulo. O próprio título soa tão velho, Pia União de Filhas de Maria. Tomem o ambiente de uma igreja dessas modernas,
construídas de modo arrevesado e onde se joga a Sagrada Hóstia dentro da boca dos comungantes ou nas mãos dos que comungam, nessa atmosfera, o que é uma reunião de Filhos de Maria? Me lembro quando eu era congregado de Santa Cecília, havia a missa das Filhas de Maria antes da nossa. A igreja ficava literalmente cheia de Filhas de Maria. Acabou-se. Era a influência modelar desta sociedade cuja fundação Nossa Senhora pediu. Agora, os senhores vejam um disparate. Nossa Senhora aponta um mal, a corrupção dos costumes e a descristianização. Ela pede, entre outras, uma providência. Fundem-se as pias uniões dos Filhos de Maria. Esta providência, em alguma medida, contém esse mal. As moças que entram para a associação são moças que se manifestam salvas, preservadas, quero dizer, ou resgatadas em relação a esse mal. Suprime-se isso por quê? Com que consciência, com que direito se pode combater a existência de uma associação assim, desejada expressamente por Nossa Senhora? É preciso, pelo contrário, favorecer de todos os modos. Não pode passar pela cabeça de uma pessoa que tem a fé fazer o contrário do que Nossa Senhora até quer. Entretanto, é o que está feito. É um verdadeiro espavento. Bem, não é possível falar das aparições da Rue de Bac, da Medalha Milagrosa, sem uma menção, ainda que rápida, ao profundo movimento de renovação religiosa que a providência desencadeou a partir da devoção a Nossa Senhora das Vitórias, tendo como protagonista o pároco da célebre igreja de Paris, Padre de Friche de Genette, de piedosa memória. De tal maneira se considerava ligado espiritualmente às aparições da Rue de Bac, que, vendo as irmãs de caridade afluírem à sua paróquia, tornada centro de atração religiosa, ele sempre dizia: que fazeis aqui, minhas irmãs? Vós abandonais a fonte para vos abastecer do regato? Ele era o vigário. Ele dizia: o que fazeis aqui? Por que não vão a outra igreja que está na minha paróquia rezar lá? Mas que é tal o movimento que transbordava para a paróquia dele. Era uma bonita atitude desse padre. O padre Ladel, entretanto, considerava que franquear a capela da Rue de Bac ao público, como decorria das palavras de Nossa Senhora, ia transformar a vida da comunidade. Vocês veem, quando entra o fator humano, o que é? Quer dizer, agora está a explicação. O padre não queria, o padre Aladel, que se fosse a igreja das aparições, porque ia perturbar a comunidade. Nossa Senhora pediu que fossem lá. Então eu visitar o vigário. Era a igreja mais próxima. E o vigário, que era um homem muito piedoso, dizia: por que vindes aqui? Ide ao rio, não fiqueis com o regato. É um modo delicado e espirituoso dele tentar abrir a porta da Rue de Bac para o público. Parece que demorou. Em 1854, Pio IX promulgou o dogma da Imaculada Conceição. Na preparação das almas para esse histórico acontecimento, a medalha milagrosa, com sua inscrição: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por vós, etc., desempenhara papel relevante para preparar para a definição do dogma. Em 1858, Nossa Senhora apareceu a Bernadette Soubirous e declarou: eu sou Imaculada Conceição. A irmã Catarina Labouré fica vivamente impressionada. Quer dizer, Santa Catarina Labouré soube da aparição a Santa Bernadette. Ninguém fala de Lourdes com tanto calor como ela. Ela compreendia que era o último eco de uma cadeia que tivera início na Rue de Bac em 1830. Meus caros, que são aqueles dias e que são os dias de hoje? Os senhores estão vendo Nossa Senhora que aparece em 1830, Nossa Senhora que aparece em 1858, o dogma da Imaculada Conceição que se define em 1858, Santa Catarina de Labouré ainda estava viva quando Nossa Senhora aparece a Santa Bernadette Soubirous e se forma como que um arco-íris místico de Bac e Lourdes.
A Igreja é governada em 1858 por este varão de Deus, um dos grandes papas da história, que é o Papa Pio IX, cujo processo de canonização está intentado. Nós temos até, entre nossas relíquias, como presente dado ao professor pelo postulador da causa da canonização de Pio IX, da beatificação de Pio IX, nós temos um pedaço do caixão dele, porque para se fazer a beatificação examina-se, entre outras coisas, o cadáver. E nessa ocasião, o cadáver de Pio IX foi retirado, foi aberto, e algumas partes do caixão que se desfizeram foram distribuídas entre os presentes como relíquia. Nós temos entre nós, porque o professor deu essa relíquia. Um santo governa a igreja. Um santo promulga o dogma da Imaculada Conceição. Duas santas a quem Nossa Senhora apareceu estão vivas. E a primeira sabe da segunda, como a segunda com certeza soube das aparições da Rue du Bac. Santa Catarina Labouré, se não fosse a santa que foi, poderia ficar enciumada, sabendo que Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette. Mas os santos não estão longe de torpezas desse gênero. É o contrário, precisamente o contrário. Ela ficou alegre, regozijou-se com as revelações. Que mundo, que diferença! Esse Papa reinaria até 1870 e no meio das trovoadas e dos relâmpagos, num dos braços da Igreja de São Pedro, diante do Concílio Vaticano I reunido, ele define o dogma da infalibilidade papal. Que esplendor, que senso da autoridade, que magnificência da revelação. Pouco depois, morreu. Isso era o mundo em 1870, há 110 anos atrás. Eu li há pouco tempo atrás, pouco tempo não, talvez um ano já, as memórias autobiográficas de Santo Antônio Maria Claret, que é contemporâneo desses fatos e que foi um dos padres do Concílio Vaticano. Como houve alguns bispos que fizeram uma oposição ostensiva a Pio IX por ocasião do concílio, eu li, e tenho isso marcado em casa, essa reflexão de Santo Antônio Maria Claret. Nunca pensei que houvesse bispos capazes de tratar assim o vigário de Jesus Cristo. E a conclusão impressionante. A Europa está perdida. Se eu fosse padre moço, eu iria trabalhar na América. É com os olhos postos nesta perspectiva, mas, sobretudo, com a mente posta nas promessas de Nossa Senhora, nas promessas de Fátima, nas ameaças de Fátima, encerro a reunião de hoje.